aqui é Ana e hoje quero mostrar a vocês como fazer biscoito champanhe sem glúten. Super fáceis de fazer e feitos com ingredientes que você já tem em casa. Vamos começar. Aqui eu tenho 4 claras. Vou colocar uma pitada de sal e começar a batê-las. Quando claras criarem a espuma, vou começar colocando açúcar aos poucos. Aqui tenho 50 gramas de xilitol. Vocês podem usar açúcar. 50 gramas equivalem a 1/4 de xícara. E vou adicionar esse açúcar aos poucos, em 4 partes. Vou bater em velocidade alta até a espuma ficar bem firme. Vejam, dessa maneira, com picos bem firmes, posso mexer acessório ou próprio recipiente e a espuma fica no lugar. O próximo passo é colocarmos as gemas. Eu tenho aqui 3 gemas. Uma gema fica de fora, pessoal. É para usar para outra coisa. Então, eu vou peneirar essas 3 gemas. E depois coloco aqui meia colher de chá de extrato de baunilha. Mas vocês podem usar outro extrato ou podem optar por não usar extrato algum. Também podemos usar casca ralada de laranja ou de limão para dar um gostinho a mais. Vou bater essas gemas bem pouquinho, na verdade não bater, vou mexer elas com um garfo, só para elas ficarem mais líquidas. E agora, aos poucos, vou colocar também em 3, 4 partes, vou colocar essas gemas aqui nas minhas claras batidas e com o auxílio de uma espátula vou envolver essas gemas nas claras batidas. Isso tem que ser feito com bastante cuidado para não desfazer a espuma, para não tirar o ar que está contido dentro da espuma dos ovos, das claras dos ovos. E agora, feito isso, vamos colocar a farinha. Aqui eu tenho 33 gramas de farinha de arroz. São 3 colheres rasas de farinha de arroz, colheres de sopa. Depois, mesma quantidade, 33 gramas de amido de milho. São 3 colheres e meia de sopa de amido de milho, 1/4 de colher de chá de goma xantana e 1/4 de colher de chá de fermento em pó, fermento para bolos. Vou misturar essa farinha bem para colocar na espuma. Em 3, 4 partes, com o mesmo cuidado, envolvendo com a espátula e vou mexer só até incorporar a farinha, para não desfazer a espuma. Se vocês no dia não tem goma xantana ou não tem fermento em pó, vocês podem fazer os biscoitos sem. Eu testei, fiz tanto sem goma xantana quanto sem fermento em pó e é possível, mas apenas seus biscoitos vão ficar mais baixos. Agora, pessoal, com a massa quase pronta, liguem o forno 160 com ventilação ou 175, 180 sem ventilação. E agora também vocês vão precisar de saco. Se vocês têm saco de confeiteiro, seus biscoitos vão ficar mais bonitos. Vocês precisam de bico com abertura de mais ou menos 2 centímetros, que é o tamanho da abertura do bico determina o tamanho dos biscoitos. Eu não tenho bico com esse tamanho, por isso vou usar um saco de plástico que eu simplesmente cortei fazendo uma abertura. Vou colocar esse saco dentro do meu copo medidor para facilitar, para não fazer muita sujeira. E vou encher com a nossa massa. E essa quantidade de massa faz mais ou menos 20 biscoitos. Por isso, vocês vão precisar de 2 formas. E as formas precisam ou ter papel manteiga por baixo ou manta de silicone. E agora é só fazer os biscoitos, deixando mais ou menos 2 centímetros de espaço entre eles, para eles poderem crescer um pouco. E agora, antes de colocar no forno, vou polvilhar com açúcar. Tenho aqui mistura meio-meio de açúcar de confeiteiro com açúcar de cristal. Aliás, é um açúcar amarelo, só que cristal fino. Vou polvilhar a primeira camada, ela vai ser sugada e depois de 2, 3 minutos vou colocar a segunda camada.
E agora, os biscoitos já prontos, polvilhados, vão para o forno pré-aquecido, dependendo do forno, cerca de 10 a 15 minutos. E depois desse tempo, os biscoitos já estarão assados, porém ainda não prontos. Vamos ter que secá-los e para isso eu vou abrir a porta do meu forno por poucos segundos, 5, 9 segundos, e abrir só um pouco. Não abrem totalmente para os biscoitos não levarem choque térmico. Vou baixar a temperatura até 80 graus com ventilação e vou secar os biscoitos durante 15 a 20 minutos. E de vez em quando vou lá abrir um pouquinho a porta para o vapor poder sair, ou então vocês podem colocar o cabo de uma colher para fazer uma fresta. E depois de uns 15 minutos secando, eu vou desligar o meu forno, abri-lo e deixar os biscoitos arrefecerem dentro do forno. E aqui estão os meus biscoitos, pessoal. Vejam que bonitos. Quando vocês polvilham 2 vezes, eles já saem do forno com essa camada branca. Mas vocês podem também polvilhar pela segunda vez, depois de tirar eles do forno. Eles já têm uma certa crocância, mas ainda não estão super sequinhos. O que eu faço? Eu deixo eles sem fechar em pote algum e eles ressecam durante a noite e amanhã durante o dia. Então, amanhã à tarde, eles estarão bem mais secos, eles estarão crocantes. Espero que vocês gostaram da receita. Se sim, lembrem de deixar seu joinha, se inscrevam no canal. Muito obrigada por ter assistido e até em breve.